Meu cordial boa noite aos meus irmãos e amigos. Eu convido a cada irmão, a cada amigo que nos acompanha no nosso canal, que deixe aí o seu joinha, o seu comentário, né? E convide aí mais colegas para que possam estar junto conosco, né? Nos abrilhantando neste projeto maravilhoso que é o de levarmos a palavra do Senhor. Eu, P.R. José Oliveira, com muito carinho, muita paciência, com a graça do Senhor, convido-vos neste momento a pegar sua Bíblia e acompanhar conosco um estudo das Escrituras Sagradas sobre o batismo no Espírito Santo e com fogo. Bom, eu fiz aqui as minhas considerações, as minhas anotações e nestas considerações eu vou ler tudo aquilo que digitei, que é relacionado a este caso, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Vamos lá? Bom, começando por este ponto, coloquei da seguinte maneira: esse é um dos temas que por muitos cristãos tem sido motivo de discórdia entre eles. Portanto, o mais importante aqui é o que o autor sagrado quer revelar para que compreendamos o real sentido do texto quando fala com fogo. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam que o batismo no Espírito Santo e com fogo sejam dois tipos de batismos. Que Deus, por sua infinita misericórdia, nos conduza para que possamos levar a sua palavra, guiado pelo seu Espírito Santo, de forma clara e objetiva, não para que nos gloriemos, e sim para que a sua igreja seja edificada. O texto é Mateus, meus irmãos, capítulo 3, versículo 11, onde João diz: eu, na verdade, vos batizo em água, à base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. João aqui ele coloca dois pontos principais para que possamos compreender o que ele está dizendo. Primeiro, para explicar da grandeza do Messias, que é muito maior que a de João. A segunda, para esclarecer e certificar que João não era o Messias. Provavelmente, quando a sua fama aumentou, algumas pessoas o teriam identificado com o Messias profetizado. Bom, em Mateus, no capítulo 11, o versículo 7 ao 11, vai nos dar essas diretrizes. Vou ler para que vocês possam compreender o que o texto está dizendo. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Versículo 9. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Por esta razão, muitos acreditavam ser João o Messias, ou pensavam, que fosse pelas autoridade, pela veemência com que falava e assim sucessivamente. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Jesus aqui ele colocou dois pontos cruciais aqui,
para que talvez tenham ouvido a sua conversa, porque talvez tenham ouvido a sua conversa com os mensageiros de João Batista. Já em João, capítulo 11, versículo 19 a 23, vamos lá entender esse pouquinho. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Isso indica que os líderes dos judeus pensavam que João era o Cristo, ou pelo menos que se apresentava como tal. A história mostra que alguns dos discípulos de João continuaram como seita separada do cristianismo, seita essa que continuou por muitos anos, mesmo após a ressurreição de Jesus. Vejamos o que está escrito em Atos. Capítulo 19, o versículo de 1 a 7. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. E disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes, desculpa, meus irmãos, e eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente que João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12. Me desculpe mais uma vez. Então, aqui ficou claro nesse texto que as pessoas que acompanharam o ministério de João o Batista, eles acreditavam que João fosse o Messias profetizado. Tanto é que, como vemos aqui em Atos, capítulo 19, de 1 a 7, que eles continuaram crendo no batismo de João e não deram ouvido a nada, não seguiram a outras diretrizes, não se misturaram com os cristãos. Eles permaneceram naquilo que aprenderam com o profeta João Batista, né? Mostra claramente isso, sabendo que desses fatos podemos perceber com mais clareza porque o próprio João teve o cuidado de exaltar a Cristo e não a si mesmo. Isso me faz lembrar de João 1:29. No dia seguinte, João riu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo sabendo que o livro de João fora escrito bem depois de Atos, o autor sagrado se lembra deste acontecimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João, o apóstolo João, ele teve o cuidado de, quando escreveu aqui, colocar este ponto que João Batista
ressaltou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todavia, João sempre procurou colocar a Jesus como o principal assunto do qual ele foi enviado, que era batizar, trazer as pessoas para Deus, para a forma do arrependimento, mas o batismo real aqui é o batismo em Jesus, que é o que vamos tratar. Bom, batismo em água. O ministério de João era de salvar. Assim, notamos que o batismo não tem mérito por si mesmo. Esse batismo era símbolo de arrependimento, e não o próprio arrependimento. Era algo que servia para atrair a atenção do povo, preparando-o e orientando-o para receber o batismo real, o batismo de Jesus Cristo. O ministério espiritual do Messias, nesse ministério, reside o poder real, a verdadeira vida, ou a verdade da vida, que o batismo com água. Ou seja, o ministério pessoal de João jamais poderia produzir além do batismo. Já o de Jesus, ele produz a verdadeira vida, que é o batismo com água. Bom, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Estamos chegando na reta final, mas ainda tem muito o que ser dito aqui. Bom, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há várias interpretações destas palavras. Primeiro, alguns acham que aqui temos dois batismos, um do Espírito Santo e outro de fogo, e que este último fala de juízo, provavelmente até o do inferno. Assim interpretaram Orígenes e outros pais da igreja, Neander, Mayer, De Vetter, De Lage e outros modernos. Segundo outros, acham que o fogo, neste caso, significa o fogo que destruirá o mundo no último dia. Preste atenção do que João disse, com fogo. Aqui estamos colocando alguns pontos que muitos acreditaram, até mesmo os modernos. Bom, vamos para o ponto seguinte. Segundo outros, acham que o fogo, neste caso, significa o fogo que destruirá o mundo no último dia. Terceiro, outros relacionam esse fogo com purgatório. Estas interpretações falharam ao considerar que o fogo do versículo 11 é o fogo do versículo 12. Não fala do mesmo ministério de Cristo. O ministério do Espírito Santo seria com fogo, assim como o ministério de João foi com água. É verdade também que Cristo julgará, referindo-se ao versículo 12, e que o fogo é símbolo de juízo. O Cristo tem por ministério limpar, purgar. Isso será para aqueles que aceitarem o ministério do Espírito Santo. Em quarto ponto, a interpretação mais aceita é de que o fogo do versículo 11 indica o caráter do batismo do Espírito Santo. Talvez o modo em que ele veio no Pentecoste tenha sido como o vento, dotado de poder, força, como se fora um vento impelido pelo vento, um fogo impelido pelo vento. E quanto aos seus efeitos, seria isso a purificação do povo de Deus, na qualidade de fogo produziria a purificação e a transmissão de poder, usando a força do fogo. Temos, pois, uma dupla referência aos efeitos do fogo. O primeiro é de limpar e purgar o bem, e outro
é o de destruir o mal. Por que o de purgar o bem? Você vai entender. Marcos, capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Contém uma referência semelhante semelhante. E esse pode ser usada como ilustração. O símbolo do batismo do Espírito com fogo e o caráter e os resultados deste batismo mostram a superioridade do ministério de Jesus, em contraste com o de João. Os manuscritos descobertos entre os papiros do Mar Morto ilustram fartamente que os essênios, com quem João evidentemente se associou, era uma seita que praticavam o batismo, requerendo batismo de arrependimento para os convertidos, além de praticarem outras abluções entre eles. Os hinos de Corã falam do batismo de fogo, tais como um rio em chamas que engolfam e os lançam fora. Alguns bons intérpretes reputam que esse batismo de fogo como algo que se refere ao juízo. Parece bem certo. Porém, a despeito do conhecimento de João sobre tais ideias, que ele usa a ideia de como algo benéfico que visava ao remanescente arrependido e não aos incrédulos. Ou seja, quando você olha ele dizendo e com fogo, o Espírito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para muitos seriam dois batismos, para outros, não seria um fogo real, não tem um sentido real esse fogo. Só que aqui, a ideia aqui do fogo é um fogo que purifica as pessoas, remanescentes arrependidas. O que João está se referindo é isso. Ou seja, existe uma transformação nestas pessoas de dentro para fora. Portanto, meus amados irmãos, diante de todos esses pontos, fica assim compreendido que o fogo, aqui referido por João Batista, isto é, uma verdadeira transformação de dentro para fora. Esse fogo queima as dúvidas que se tem sobre Deus e sua palavra. O Espírito Santo quer habitar onde de fato esteja purificado, para que ele possa usar e revelar o verdadeiro sentido de vivermos uma vida com o Cristo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo completo, porque o Espírito Santo, quando João diz que o Espírito Santo com fogo, é porque o fogo, o próprio fogo do Espírito Santo, como o vento de Atos que ali falamos, então a ideia é que o Espírito Santo ele vai purificar o meu interior para que ele possa habitar em mim, fazer morada em mim, não é? Trazer para mim a certeza de Deus, trazer para minha vida, as convicções da palavra do Senhor, e que não haja sombra de dúvida sobre o nosso Deus, sobre o Cristo, sobre o próprio Pai, o Criador, não é? Então, para que tanta dúvida? Para que tantas especulações? Foi um pouco embaraçoso, pois é um assunto um tanto quanto minucioso, mas eu quero vos dizer que nesta noite, que o que o Espírito Santo é representado aqui, o fogo do Espírito Santo, acredito eu que é a purificação do ser humano que aceita o fogo que queima, que arde, dentro do ser humano e que limpa a sua mente das dúvidas, dos receios, do modo que fora criada, formada esta mente. E aí o Espírito Santo vem
além de ser batizado, ele com fogo, ele purifica. Ele transforma esta mente em uma mente voltada para Deus, para ser forjada no caráter de Deus. Este é o propósito que João estava falando com fogo. Que o Espírito Santo vos abençoe, que Deus possa nos guiar verdadeiramente pela sua palavra diante desse tão poderoso estudo que é a palavra do Senhor.